Fala galera, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar aí pra gente iniciar a nossa live, fazer as perguntas, respondendo as perguntas de todos. Minas Vale, beleza? Tranquilo? Gui Mendes, salve Gui. G. Augusto, Will, boa noite a todos que estão entrando aí. Hoje eu vou fazer uma live aqui para responder a pergunta da galera sobre consórcio de imóveis. Tá? Hoje a gente fez, né, já está desde cedo falando sobre isso, então a gente já tem algumas perguntas para sanar aqui, mas estou aqui para ajudar vocês também, respondendo as perguntas de vocês, de todos, queiram saber um pouco mais sobre o consórcio de imóveis. Porto Seguro hoje líder de mercado, né? Então a gente tem muita gente ainda que desconhece esse produto. Acho que a Porto Seguro trabalha só com seguros, tem muita gente que ainda acha isso, mas não. Hoje a Porto Seguro ela é líder de consórcio imobiliário, muito por conta da pré-análise que ela faz, tá? A gente vai bater um papo sobre isso aí, beleza? Tem bastante gente entrando agora, bacana. David, Isa Bueno, Rosa Maria, Flávio Ferreira. Fala Francisco, uma boa noite, tudo bem? Gente, gostaria de saber um pouquinho mais de vocês, o que vocês têm de dúvida aí, para a gente poder já dar uma startada, né, e falar um pouco sobre o consórcio. A gente fez, semana passada nós fizemos uma live pelo YouTube, show de bola também, muita gente acessou, várias perguntas, dúvidas que as pessoas têm, é incrível que a maioria das dúvidas são bem parecidas, né? Mas o sistema do consórcio aí tem uma crescente muito grande dentro da pandemia. O ano passado nós tivemos uma crescente muito relevante, inclusive, né? Foram 18,6% dentro de uma pandemia, onde é um problema mundial, e o consórcio teve uma crescente muito grande, não só o consórcio, mas o sistema imobiliário também, né, em nível Brasil, teve uma crescente muito grande, satisfatória, e aonde o nosso trabalho hoje como consultoria no consórcio, né, faz com que os clientes fiquem bem tranquilos em relação à aquisição de novos imóveis. Will, bacana, cara, você viu, show de bola. Cara, a gente teve um pequeno probleminha com o som, né, no primeiro um quarto do tempo ali, mas depois a gente solucionou, mas por conta desse problema a gente não manteve a thumb lá, a gente derrubou a live, a gente vai fazer outra, tá? Para quem não acompanhou, entrar de novo e ver, né, ao vivaço como está aqui. Tem muita gente que familiariza muito mais pelo YouTube, né, do que o Instagram, mas a gente está em todas as redes, a gente está aqui para ajudar as pessoas, cada um com o seu segmento, tá bom? E eu queria saber se você tem alguma pergunta, já que você entrou no YouTube lá, não deixou sua pergunta, faça a sua aqui. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui. Salves do Story, tá? Que ela perguntou, né? A gente lançou, deixou rodando aí. Só tem possibilidade de conseguir a carta no momento da assembleia? Ô Sassá, olha só. A gente sempre tem que respeitar, né, a assembleia de cada grupo de consórcio. Isso é válido para todos as administradores de consórcio. Respeita sim a data da assembleia, tá? A pessoa só vai conseguir a contemplação dela no prazo, na data de assembleia, ou por sorteio ou por lance, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. A pousada Viver La Fita, é possível ser contemplado com um lance de 120 mil em um consórcio entre 1 milhão e 1,5 milhão? Pousada Viver, sim, é possível sim, tá? Você ser contemplado, mas preste muito bem atenção. Muitas pessoas buscam um consórcio e querem uma contemplação rápida. Acho que a maioria das pessoas querem o imediatismo de um financiamento com as taxas de um consórcio. Se você pode ser contemplado, sem dúvida alguma você pode ser contemplado sim, mas vai depender do momento
que está o teu grupo de consórcio, tá? Porque os lances dentro da Porto Seguro são sempre por percentuais, tá? E nunca por valores. Então, você pode ofertar o seu lance, se for contemplado, você paga a sua oferta, se não for contemplado, não paga nada, segue o jogo, mês que vem você faz a sua oferta novamente. Tem que entender que o consórcio, você vai ter uma economia não só de recursos, mas como de tempo também, tá? E você vai se planejar, que a melhor ocasião hoje é se planejar com o sistema do consórcio. Não, para quem precisa de imediatismo, a oferta de lance teria que ser mais agressiva, tá? Mas você consegue sim ver isso através do aplicativo Porto Consórcio ou através do site, tá? Então você tem acesso a isso, o consorciado da Porto Seguro tem acesso e consegue ver hoje as escalas de oferta de lance estão sendo ofertadas mês a mês. Então você mesmo consegue ter esse termômetro. Então quem vai determinar o tempo de contemplação é você com o seu lance, tá bom? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. O José Flávio. Boa noite, fala Gui Mendes, beleza? Boa noite. Qual a diferença de um grupo em andamento para um grupo novo? Gui, olha só, na Porto Seguro a gente trabalha a premissa de sempre trabalhar um grupo novo de consórcio, onde você vai ter o prazo estendido, o prazo total, 200 meses. Então, essa é a essência. O seu custo final não vai mudar absolutamente nada, é a taxa administrativa aplicada pelo prazo. Agora, se você quer uma parcela melhor, uma parcela mais acessível, você pega um consórcio novo, onde você tem um prazo total de 200 meses. Agora, se buscar um grupo já em andamento, vai ser dividido pelo prazo que está. Então, um exemplo. Você tem um crédito de 200 mil, dividido por 200 meses. Isso é um exemplo, tá? Para que fique claro isso. Só para a gente ter um entendimento. Você dividiu 200 mil por 200 meses, você tem uma parcela de R$1.000. Perfeito? Agora você pegou o mesmo crédito de 200 mil e dividiu por 100 meses. Você vai ter uma parcela de R$2.000. Então, nada mais é do que o formato que o grupo está. O percentual de lance, isso aí, mito, tá? O que vai acontecer? Muita gente fala, o grupo mais rodado tem chance de contemplação. Quando o grupo em andamento é chamado grupo aberto, fato que ele vai estar disponível para muita gente, então está sempre inflando o sistema de consórcio. O da Porto Seguro, os grupos são fechados, só saem gente desses grupos, salvo exceção quando há uma desistência ou uma quitação, aí sim eu preciso compor uma vaga para um grupo em andamento, tá? Mas a Porto ela não comercializa vaga em grupo em andamento, tá bom? Burgueria, boa noite, tudo bem? O imóvel necessita ter a BITSE? Sim, ou matrícula para ser financiado? Olha só, no sistema do consórcio, após a sua contemplação e for a compra do bem, que é o faturamento do imóvel, ele precisa ter as mesmas garantias de um financiamento. Então ele precisa sim ter registro, escritura, certidão, todos os documentos necessários para uma alienação, tá bom? Após a contemplação, a ideia é a mesma. O que você tem que ter entendimento é que o consórcio vai possibilitar você de comprar esse imóvel pagando muito mais barato, sem entrada também, tá? E até 5% da própria linha do crédito você paga a documentação desse imóvel. Hoje o financiamento você precisa de 20% de entrada no mínimo, mais 4%, e isso vai depender muito da Secretaria de Zoneamento aí da sua cidade, tá? Mas em média 4% também valor venal para custo de documentação, além dos 20% de entrada, tá bom? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Variedades. Adesão de 2%. Você só pode diluir em 5 vezes, pois minha prima fez um consultor da Porto Seguro e diluiu em 12 vezes. Isso pode ser sim, tá? Em 12 vezes, quando há uma campanha. Quando há uma campanha da Porto Seguro, hoje a premissa é sempre à vista em 3 em 5. Há possibilidade de dividir em 12 sem pagamento, sem problema algum, tá bom? Dentro da Porto Vale a gente sempre faz campanhas direcionadas, vale vocês ficarem ligados, né, aqui no Instagram e também nas outras redes sociais, que a gente sempre está lançando campanhas aí com adesão dividida em 12 vezes.
mas a Porto Seguro ela não isenta a adesão, porque ela precisa capitalizar o grupo, que é a essência do consórcio. A gente precisa de um grupo saudável para que tenha contemplações mensais satisfatórias. Então a adesão ele serve para capitalizar o grupo. Você tem que pensar que uma adesão cobrada para um grupo de consórcio faz, o pensamento dela é voltada para o consorciado que ali está. Tá? Administradoras que não cobram adesão ou cobram meia parcela, isso dificulta a saúde financeira do grupo. Não que seja ruim, de maneira nenhuma, tá? Vale muito mais para o bolso de cada pessoa. Mas as administradoras hoje, a Porto Seguro, eu falo pela Porto Seguro, ela preza muito pela saúde financeira do grupo, por isso hoje ela faz pré-análise de todos os consorciados que vão entrar dentro do grupo de consórcio, tá bom? Vamos lá. Luiz Antônio. Boa noite, Luiz, tudo bem? Como funciona o lance embutido? Existe isso? Existe sim, Luiz. O lance embutido, você utiliza até 30% da própria linha do crédito para benefício de lance. 30% de crédito dentro da Porto Seguro não significa que é 30% de lance, tá? Tendo em vista que os lances na Porto Seguro é em cima de crédito mais taxa. Um exemplo, vamos fazer um consórcio de 100 mil reais. Eu aplico as taxas administrativas, eu vou para um crédito custo final de 121.500, 21,5, que é a taxa administrativa, para um crédito de 100 mil. Eu tenho um custo final de 21,5. 30% do seu crédito contratado, que é de 100 mil, é 30 mil reais. Então eu resguardo aqui os 30 mil reais, que é o meu lance, e vou aplicar em cima do crédito mais taxa. Então, os 30 mil em cima de 121.500. Vou até fazer um cálculo para você aqui. 100 mil reais, 21,5 de taxa, e os 30 mil reais corresponde a 24,69% de lance efetivo. Tá bom? O que vai diferenciar, claro que é um benefício que todos dentro do grupo obtêm. O que vai diferenciar o seu lance campeão ou não é o que você vai colocar a mais, tá bom? Vamos lá, tem o Timóteo Freitas, 85. Boa noite, Timóteo, seja bem-vindo. Timóteo, minha adesão foi dividida em 12 vezes. Parabéns, show de bola, Timóteo. E você está contente com o seu consórcio? O consultor que fez essa venda para você, ele foi incisivo, ele te ajudou a bolar esse seu consórcio para isso que você precisava? Compra de imóvel, quitação de financiamento próprio ou terreno em construção? Doutor, ok lá? Valeu, Luiz. Que bom que eu pude ajudar aqui. Posso transferir meu consórcio em andamento para outra pessoa? Fala, Will, beleza? Boa noite, seja bem-vindo. Will, pode sim, sem problema algum, tá? A pessoa que vai assumir também vai passar pelo mesmo processo de análise de crédito, tá bom? Mas pode sim. A gente tem mais alguma pergunta? A gente tem uma pergunta aqui que foi feita através do Stories, né? RF Oliveira, eu posso pagar as parcelas e não dar o lance? RF Oliveira, pode sim. Você pode pagar suas parcelas sem dar lance, sem problema algum, tá? Até bom para você que vai fazer um consórcio e ficar pagando suas parcelas, porque os lances iniciais, como eu falei anteriormente, a Porto Seguro, o grupo é fechado. Nesses grupos só sai gente, não entra mais ninguém, salvo exceção quando há uma desistência ou uma quitação. Aí eu preciso compor essa vaga para manter o grupo de consórcio ativo. Mas partindo da premissa que é grupo novo. Os lances iniciais são mais aquecidos e é natural que seja, pois está todo mundo afoito para tirar o crédito mais rápido. Então os lances são um pouco mais agressivos. Para quem não tem lance, o ideal é ir pagando as parcelas. E você pode ser sorteado. A gente não vai falar só de lance aqui. Não. Você tem que ter um entendimento que é um planejamento. Consórcio é planejamento. E eu brinco muito, né? O Brasil tomou 7-1 da Alemanha, em julho agora vai fazer 7 anos. Parece que foi ontem. Já pensou se tivesse feito um consórcio naquele dia do jogo? Hoje é bem provável que estaria contemplado. Então essa é a essência. Planejamento. Vai pagando sua parcela. Uma hora ou outra você vai ser contemplado. O que não pode dar, ser negligente, é dar um prazo da sua contemplação. Tá? Isso não existe. Tá? Mas você pode ser contemplado nesse meio tempo aí e comprar o teu imóvel sem ter dado lance algum. Tá bom? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Timóteo, a Vanessa Bueno é quem fez para mim. Eu havia feito uma planilha com várias empresas, o atendimento foi o melhor, que bom. A Porto foi a melhor escolha, graças a Deus.
Timóteo, fico muito agradecido, mesmo agradecido de verdade, por essa é a nossa ideia, a nossa essência, né? Hoje a Porto Seguro, ela qualifica todos os seus consultores, todos os dias nós temos treinamentos, todos os dias, pela manhã, o nosso diretor, nosso CEO, o Fernando Jongiópolis, faz o treinamento junto ao Renato também, que é um dos sócios aqui da empresa da Porto Vale Consórcios. Então a gente tem um treinamento diário, fora o treinamento que ele nos passa, conhecimento de mercado e tudo mais, a gente tem os nossos gestores, né, que são os gerentes de equipe, que fazem também ao final do dia um reconhecimento de tudo que foi trabalhado, né? Então todos os dias temos aprimoramento do nosso trabalho para que pessoas como o senhor fiquem contentes com o que foi oferecido, tá bom? Obrigado mais uma vez, Timóteo. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. O José Flávio perguntou para a gente hoje de tarde se para assinar o contrato seria digital ou presencial aqui na Porto Vale. José, por conta do que o mundo vem atravessando, né, não só o Brasil, por conta de uma pandemia, hoje a Porto Seguro 100% online. Inclusive a Porto Seguro foi uma das pioneiras do sistema de consórcio quando ela lançou o contrato com assinatura digital, isso no finalzinho de 2018, comecinho de 2019, nós lançamos o contrato digital sem saber que ia acontecer isso, né? E por conta disso a gente deu um passo à frente de muitos e hoje a videochamada faz o papel do presencial, né? E o contrato hoje ele é assinatura digital, o e-mail vai para o e-mail da pessoa, então entende-se que o e-mail da pessoa é a segurança da pessoa, tem a sua senha pessoal e lá tem um formato. Ou você mesmo assina através do mouse ou do teu touch, né, do seu celular, ou você tem uma opção de escolher a fonte de assinatura, tá bom? Caso tenha alguma dificuldade, então a gente está fechando esse leque para deixar a pessoa bem tranquila quanto ao fechamento de contrato. O boleto já vai junto, tá? Claro que o cliente ele só vai assinar e pagar o boleto depois de tudo conversado, lido o contrato. Tendo alguma dúvida referente ao contrato, entre em contato com o seu consultor, não assine e não pague antes de tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Temos mais alguma pergunta aqui. Stefan Diego. Xará. Stefan. O meu irmão chama-se Stefano. Quase, hein? Boa noite. Vamos lá. Eu começo pagando meu consórcio, não dou lance embutido no começo. Depois de 5 meses eu pretendo dar o lance embutido. Tem como? Como funciona? Diego, como eu até falei anteriormente, no momento que você quiser, você pode ofertar o seu lance. Não é obrigado a dar lance, tá? Tem que saber se o seu grupo de consórcio dá essa opção para você utilizar lance da própria linha do crédito. Mas a qualquer momento, se o seu grupo te der essa opção, a qualquer momento você pode, tá? Indiferente se é o primeiro, quinto, 10º mês, você pode utilizar a sua carta sim, sem problema algum, tá bom? Rom de Graça. Boa noite, meu querido. Qual a média de lance para um consórcio de 100 mil reais? Bom, os lances, né, é muito relativo. Por quê? Partindo da premissa que é grupo novo. Grupo novo ainda vai rodar, não tem como a gente prever um lance de um grupo que ainda não iniciou. Mas, buscando os grupos que já rodaram. Os lances, eles são mais aquecidos, tá? Mas é uma média. E não é média que contempla, tá bom? Por quê? A gente tem lance alto, tem lance baixo e eu pego a média. Perfeito? Os lances chegam em torno de 45% até 60% os lances iniciais, tá? Mas não é isso que significa se vai ser contemplado ou não, buscando média. O importante é você ter entendimento do consórcio conceito, tá? Comprar imóvel hoje, você tem vamos colocar 3 possibilidades. Você compra à vista, ou você faz um financiamento, ou você faz um consórcio, tá? O à vista eu ainda falo, nem precisa fazer o à vista, porque você pode entrar dentro de um consórcio, não descapitalizar todo o seu dinheiro, fazer um consórcio e ofertar um lance campeão. Porque o consórcio praticamente hoje é o à vista parcelado, só tem a taxa administrativa, o seu custo não muda. Financiamento, você precisa de 20% de entrada no mínimo, os 80% restante é a título de juros. E os juros, todo mundo sabemos hoje,
né? Tem alguns bancos que trabalham com o cálculo do banco mais a correção. A correção é poupança, IPCA, IPCA, INCC, enfim, existe a correção. Então o custo final da operação do financiamento fica em torno aí dos 210%, 7% ao ano, 30 anos, 210%. Tá? E o consórcio é só a taxa administrativa, isso vai variar muito de grupo para grupo, qual a taxa administrativa aplicada, mas esse é o conceito, né? Comprar o imóvel de uma maneira planejada, pagando até 3 vezes mais barato do que um financiamento, tá bom? Vamos lá, Minas Vale Seguros. Minas, boa noite. Na prática, em um grupo de 200 meses, finda-se em quanto tempo na Porto Seguro? Bom, 200 meses daria 16 anos e meio, tá? Que é outra prática que seria o financiamento, isso comparado à nossa administradora, tá? Claro que existem administradoras que têm 180 até 240 meses dentro do sistema de consórcio. A Porto Seguro hoje preza pela saúde financeira do grupo, que é a essência do consórcio, porque é a saúde financeira que fazem as contemplações. Ela preza hoje muito pela bom relacionamento, então todos os consultores aqui da Porto Vale, antes de fechar um consórcio, entende a ideia do cliente, entende a dor do cliente, né? Buscar um produto que resolva o problema do cliente, tá? Volto a frisar. Claro que a gente precisa bater um papo primeiro e entender o que o cliente está buscando. A gente não vai oferecer um produto para ter que cancelar daqui a um ano. Não é a ideia. Tá? Comparado a um financiamento, a gente está falando de praticamente metade do prazo do financiamento. 16 anos, o financiamento hoje é em 30 ou 35 anos, que é 360 meses ou 420 meses. Tá? Luiz Antônio, tudo bem? Bem-vindo. Consórcio para construção civil, área rural, possível? Porto Seguro faz. Tá? A Porto Seguro para construção civil apresenta cronograma físico e financeiro da obra. Quando você contrata um serviço de consórcio imobiliário, ele não é determinado para um produto A, B ou C. Não, é consórcio imobiliário. Abrange tudo que seja imóvel. Imóvel comercial, rural, residencial, terreno e construção. Quando você vai fazer uma compra de um terreno e construção, você já tem que comprar e já apresentar o cronograma físico e financeiro total da obra, e é dividido por etapas, tá? A Porto é a única, inclusive, é a única administradora que paga por antecipação desde o início da sua obra, tá bom? Então, a área rural, a mesma situação, mas lembrando que o imóvel, né, o terreno ou a área rural também tem que ter todas as documentações exigidas para uma alienação, tá? Ou INCRA, ou IPTU, enfim, tem que estar tudo certinho. Mais alguma pergunta, gente? A gente tem mais uma aqui. Já falamos aqui da pousada, já falamos de Sassá. Aqui já foi tudo também. Beleza, Luiz? Vamos lá, galera. Mais alguma pergunta? Lembrando que a Porto Seguro trabalha hoje, né? O nosso escritório, ela fica das 8 da manhã até as 18 horas, né, em funcionamento, mas os consultores estão aí 24 horas, tá, gente? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, entre em contato com os nossos consultores. Valeu, Ondi. Beleza, meu querido? Imagina, eu que agradeço a sua presença aí. Então, é o seguinte, todos os consultores nossos, né, têm essa mentalidade, porque os nossos clientes também trabalham em horário comercial. A gente sabe a dificuldade de vocês de ir num banco ou de estar tirando dúvida referente a um consórcio ou um financiamento, né? Hoje o consultor da Porto Seguro, ele tem que ter um entendimento do consórcio e da concorrência, né? Então cada um aqui é especialista e pode tirar suas dúvidas, então pode entrar em contato. Onde fica? Nós ficamos em São José dos Campos, interior de São Paulo. Vocês devem ouvir falar um pouco da gente sobre o INPE, o CPTEC INPE, né? CTA, Embraer, são a referência que nós temos aqui, né? São José dos Campos. E a Porto Vale Consórcios, ela é a primeira do Brasil, tá? Se vocês buscarem consórcio, né? Hoje a Porto Seguro tem como parceira, nós temos como parceira a Porto Seguro, né? E a nossa agência aqui é a primeira do Brasil,
Graças a Deus a gente está, quanto tempo já, Isa? Na frente? A gente está aí pelo menos uns 6, 7 anos aí à frente, né, trabalhando com essa transparência, seriedade, profissionalismo e muito respeito, acima de tudo, porque a gente está tratando do sonho de cada pessoa. E a gente não pode mensurar o tamanho do sonho de uma pessoa, se ela quer comprar um terreno de 55 mil ou comprar uma mansão de 5 milhões de reais. A dor é de cada um, o sonho da pessoa, e ela vai ser tratada da mesma forma que precisa ser tratada, todos, tá? Sem exceção. Então por isso que eu falei para vocês, fora horário comercial, quiser bater um papo, chama a gente que a gente vai tirar a dúvida de vocês para que faça um bom negócio, tá bom? Onde fica? Tem João Pessoa. Bom, só para concluir, né? Somos aqui de São José dos Campos, mas o nosso atendimento ele é de nível Brasil, tá? Então a gente atua todo o Brasil por videochamada. Como o contrato ele é online, vai para o e-mail da pessoa para ela ter a segurança, ler todo o contrato, tá? Tirar todas as dúvidas para que não fique nenhuma dúvida e aí sim poder fechar um bom negócio, colocar a cabeça no travesseiro e falar: caramba, fiz um bom negócio, tá? Carlos, fala Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Consigo comprar até quantos imóveis com uma carta de crédito? Ô Carlos, você consegue até 3 imóveis, tá? Consegue faturar até 3 imóveis. E a Porto Seguro hoje disponibiliza até 10% da própria linha do crédito para pagar a documentação do seu imóvel. Como eu falei anteriormente, né, varia muito toda a Secretaria de Zoneamento, mas em média gira em torno de 4% de valor venal, cada faturamento de imóvel, cada documento de imóvel, né? Então a gente tem aí 4, 8, dá para você comprar e usar a própria carta até 2 imóveis e meio, tá? Para fazer a documentação do seu imóvel, mas levando em consideração que o consórcio é uma maneira mais barata, né? Não vamos falar mais barata, mas a mais justa que o mercado oferece. Trata-se de um bom, como eu falo, planejamento. Tá? Você compra o imóvel, põe ele para alugar, ele se paga e ele já está dando renda para você ao final do seu plano e você tem um patrimônio elevado aí, tá bom? Então, muita gente que faz isso, inclusive, pensando, a gente tem uma nomenclatura de aposentadoria imobiliária, tá? Isso é válido também. Se você quiser saber um pouco mais, depois você chama a gente aí no privado, a gente bate um papo, tá bom? Vamos lá? Fala, Leandro. É o Barbancho. Fala, Leandrão. É o Barbancho. Boa noite, meu querido. É nóis. Seja bem-vindo à nossa live aqui. Tem alguma pergunta aí? A Marcela Wagner enviou uma solicitação para... Sim. Imagina, Carlos, que isso? Se tiver mais alguma dúvida aí, tá? Estamos nas ordens aí. Estamos chegando aí meia hora de live. A gente não imaginou que ia chegar a meia hora, porque era um bate-papo muito rápido. Ia ter uma introdução, nem teve introdução, já fomos direto para as perguntas. E graças a Deus teve bastante pergunta aqui. E acredito que quem esteja na live aí está saindo daqui com muito conhecimento, né? O consórcio, ele é um pouco... Não é tão, cara... Né? Bom, eu sou especialista no consórcio, né? Tem muita gente que fala assim, você fala porque você conhece o produto. Pior que não é tão difícil assim, né? O conceito consórcio é uma única só. Você entra num grupo, se planeja para a compra do seu imóvel. O que não pode ter é pressa. É isso que a gente fala. Consórcio é planejamento. Para quem não ouviu, eu volto a falar. O Brasil tomou 7-1 da Alemanha, vai fazer 7 anos. Parece que foi ontem. Então, o conceito consórcio é o que é mais válido e a gente tem que ter esse entendimento, tá bom, gente? Vamos lá, você tem mais uma pergunta? Vocês ajudam no planejamento do lance para a contemplação? Ô Marcelo, sim. Essa é a nossa ideia, tá? Entender o que o cliente quer para poder ajudar. Então, a gente se entra em contato com um dos consultores, a gente vai bater um papo, entender o que você está buscando, quais são as suas condições hoje, para aí sim apresentar um produto coerente. Tá? Na questão dos lances, né, é feito sim um trabalho. Inclusive eu tive 2 clientes contemplados mês passado dentro desse planejamento, tá? Saber o que ele tem, qual que é a capacidade de lance dele e trabalhar uma oferta de lance. Claro, sempre falamos, gente,
A gente não promete contemplação e ninguém pode prometer contemplação para vocês, porque é um grupo de consórcio. Não tem como prever, um exemplo, uma pessoa que recebeu uma herança e vai ofertar um lance maior do que o teu, ou ele vendeu um bem que ele tinha, automóvel ou imóvel, e vai ofertar esse lance maior, porque ele tem como objetivo a compra desse imóvel através do consórcio. Então a essência do consórcio é o planejamento, tá? Custo, comprar o imóvel que você quer, bom, essa é a essência, tá bom? Então a gente não promete nada, todo mundo capacitado aqui para trabalhar de uma forma responsável, transparente, tá? Até porque vocês vão ter o acesso ao seu grupo de consórcio, então vocês vão ver tudo isso que foi dito, tá bom? Então podem ficar super tranquilos que a Porto Vale Consórcio vai fazer o melhor produto para vocês, tá? Fala, Leandro, abriu um código em Taubaté? Ah, meu querido, Leandro, é um tirinho de espingarda, lá que tá aí. A Via Dutra aqui é uma avenida nossa, tanto Taubaté quanto do Joseense. Vem tomar um café com a gente aqui a hora que a pandemia acabar. Tá bom? Mas sim, a gente faz atendimento nível Brasil. Taubaté, Caçapava, aqui o Vale do Paraíba, a gente até consegue ainda fazer o presencial, tá? Fazia o presencial, mas com a restrição ainda, seguindo todas as normas aí, né, exigências do órgão exigente. Amanda Lopes fez um grupo de vocês. Opa, ô Luiz, pode ficar tranquilo. A gente vai passar para Amanda. Amanda sim é uma das nossas consultoras aqui e a gente vai passar essa situação para ela. Fala, Isa, qual a diferença do grupo Porto com outras administradoras? Por que a Porto? Ô Isa, vamos lá. Hoje a Porto Seguro ela preza muito pela saúde financeira dos grupos de consórcio, que é a essência do consórcio. Porque a gente precisa ter um grupo saudável para ter contemplações. Então a Porto Seguro hoje ela faz a pré-análise dos clientes antes da pessoa entrar. Ela se reserva no direito também de entender o perfil de cliente que vai entrar no grupo. Tá? Hoje, se a pessoa tiver uma restrição no CPF dela, ela não entra no grupo de consórcio da Porto Seguro. Então, isso mostra a preocupação com o grupo de consórcio. Tá? Hoje, a Porto Seguro tem uma menor quantidade de participantes dentro de um grupo. Não é participantes, mas de vagas. Tá? São só 600 vagas dentro de um grupo de consórcio imobiliário. Então, por que eu falo que não são 600 participantes? Tem muita gente que contrata 2, 3, 4 cotas de consórcio dentro do mesmo grupo. Tá? Então, até bom que uma pessoa que quer contratar hoje 2 milhões, 3 milhões de reais, o limite da Porto Seguro é 560. Então, ela precisa contratar mesmo 4 cotas para inteirar, 4 cotas de 500 para inteirar os 2 milhões. Então, só com isso você já elimina muita gente, né? Os nossos concorrentes trabalham aí com uma média de 1.000 a 10.000 participantes dentro de um grupo, que é o chamado grupo em andamento. Então, todos os meses estão entrando mais gente do que saindo. Mas eu tenho que enaltecer o meu produto. Consórcio por consórcio, Isa, é maravilhoso se você comparar pelo financiamento. Agora você precisa sim entender se o grupo de consórcio que você está pesquisando, ele tem uma saúde financeira ativa, quantidade de participantes, quantidade de contemplados, tá? E o melhor, a taxa de inadimplência do grupo. Como que você mede isso? Hoje o fundo reserva da Porto Seguro é de 0,5, quase zero. Tá? Então é isso que mede hoje a sua taxa de inadimplência. Quando outras administradoras que têm um fundo de reserva de 3 a 5%, isso mostra que a inadimplência do grupo é alta, né? Então as contemplações são menores, porque ela precisa compor, né, esse buraco no grupo, por isso chamado fundo reserva. Tá bom? Isa, não, a pré-análise é feita muito rápida, tá? Através do site mesmo, hoje do sistema da Porto Seguro, cada consultor colocou o CPF da pessoa, em questão de segundos sai essa pré-análise, tá? Aí já consegue saber se o cliente consegue ou não dar sequência à adesão do consórcio dela. E obrigado pela pergunta, Isa. Então, alguém mais? Tem mais alguma pergunta? E ó, para quem que é daqui do Vale do Paraíba aqui, quiser conhecer Porto Vale, a gente fica aqui na Avenida
São João, subindo sentido centro, número 1985, bem pertinho aqui da Ponte Estaiada, que hoje é uma referência aqui em São José também, né? Um marco para nós aqui, que é a única ponte estaiada curvada do Brasil. Vamos lá. A Neia Merkei 1. Oi, Neia, boa noite, tudo bem? Se contemplar e não for aprovado. Olha, Neia, a Porto Seguro hoje ela faz a pré-análise, né? Como eu falei há pouco. Após a sua contemplação, se você se mostrar ativa dentro do grupo de consórcio, não tiver atraso nem nada, após a sua contemplação você não precisa apresentar documentos algum, tá? A única exigência é que o imóvel que você esteja comprando, ele sim, como ele vai entrar para uma alienação fiduciária, esse imóvel ele tem que ter todas as documentações, suas não, tá bom? Isso desburocratiza muito, né? Encurta todo esse processo, que onde tinham muitas reclamações, porque muita gente que depois de contemplado é aí que apareciam os problemas. Precisava apresentar documento, precisava comprovar 3 vezes o valor da parcela, né? Então isso é dito antes para o cliente, para ele se planejar dentro do consórcio. A Porto Seguro, fazendo essa pré-análise, ela minimiza o risco de uma inadimplência e 2, maximiza o volume de caixa para que tenha as contemplações, tá bom? Então, com isso você pode ficar tranquilo após a sua contemplação. E a parte de contratação é burocrática? Pergunta a Isa Bueno. Isa, super tranquilo, super simples, inclusive hoje pelo Meet do Google ou pelo Zoom, que é um canal de reuniões online, você consegue preencher a proposta junto com o seu consultor, né, de uma maneira muito fácil, transparente e tranquila. Tá? Você consegue já, junto com o seu consultor, preencher essa proposta. Terminou a proposta, já vai para o teu e-mail, já vai junto com o boleto, assinatura eletrônica, e o consultor ele vai estar acompanhando você do início ao fim, vai te ajudar, inclusive, caso tenha dificuldades na assinatura desse contrato. Então, preencheu a proposta, foi para o teu e-mail, leu o contrato, vocês podem ler juntos, tá? Esse contrato, muito tranquilo, e vai estar, como vai estar no teu e-mail, a qualquer momento você tem acesso a ele, e a assinatura eletrônica também, muito fácil, muito simples, ele é intuitiva, tá? Então você consegue ingressar dentro do sistema do consórcio de uma maneira muito rápida, tranquila, tá bom? O Diógenes Braga, quais são os pontos principais quando comparado o valor da parcela versus taxa da Cicobi, comparado com a Porto? O Diógenes, olha só, a Cicobi ela tem sim uma taxa muito competitiva, é uma excelente administradora, está chegando agora também no mercado, tá? Ela era voltada para profissionais da área da saúde, tá? Então ela tinha, não sei se tem agora, mas ela tinha alguns produtos voltada para médico, enfermeiro, todo mundo tinha algum acesso na área da saúde, tá? Hoje a taxa dela é competitiva, chega em torno de 14%, 15%, mas o fundo reserva dela é alto, né? E o grupo, o número de participantes dela também é maior do que o nosso. Hoje a Porto Seguro não tem ninguém quem faça hoje menor do que os 600 participantes, né? No mercado de consórcio imobiliário, tá? Mas voltando, a Porto Seguro, ela preza, eu estou batendo no tecla já tem um tempo, preza muito pela saúde financeira. A Porto Seguro preza muito pelo bem-estar do consorciado. A Porto Seguro se planeja junto com o cliente, né? Cada consultor ajuda o cliente dentro das suas condições, né? Como eu disse, consórcio por consórcio, o Diógenes, é maravilhoso se comparado a financiamento, mas você tem que ter um entendimento que qual é a melhor estratégia, qual é o melhor grupo de consórcio, qual é a que mais entrega contemplações, qual é que é grupo fechado, não vende grupo em andamento, qual é que tem a menor taxa de inadimplência por conta do fundo de reserva. Hoje a Porto Seguro é líder por conta disso, tá bom? Vamos lá. Consegui esclarecer, ô Diógenes? Era isso mesmo que era a sua dúvida? Guisa está muito ativa na nossa live aqui. Mais alguma pergunta? Imagina que isso. Obrigado por sua interação aqui conosco. Espero poder te ajudar a tirar essa dúvida aí. Tá?
Tá? Se tiver mais dúvida também, não hesite, estou aqui para esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Show de bola! Bom, gente, o que eu sempre falo para as pessoas que querem entender o consórcio, hoje quando você pensa em comprar um imóvel, ou comprar o seu segundo imóvel, você tem que ter esse entendimento. Para quem vai comprar um imóvel na praia, de veraneio, hoje o financiamento ele dá um incentivo para a compra do primeiro imóvel, por isso que a taxa hoje é bem competitiva, mas ele tem a alteração hoje, que você tem a taxa do banco mais a correção. Voltado hoje para a correção IPCA, em índice produto ao consumidor amplo, isso foi mudado no final de 2019, começo de 2020, pelo então ministro, o Paulo Guedes. Ele alterou por conta do IPCA, é atrelado à inflação, e a estimativa do governo é que a inflação ia estagnar. Seria maravilhoso se não acontecesse 3 meses depois uma pandemia. A pandemia veio, se instalou e hoje ela é uma realidade. E o governo teve que liberar um auxílio emergencial para a população, onde foi injetado muito dinheiro. Tá? E quem vai pagar essa conta, infelizmente, somos nós brasileiros. E tudo que está atrelado à inflação, no caso a IPCA, vai sofrer alteração. Então você tem uma conta muito simples. O pacote de arroz que custava R$10, hoje custa 30. E ele também é medida pela IPCA. Então a gente tem esse cenário, que pode acontecer, que o salto desse valor de financiamento pode vir a acontecer, então é temerário. Não estou falando que o financiamento é ruim, mas isso vai acontecer. A gente já viu isso em 2004, 2005, quando teve o boom imobiliário. Então a gente tem esse receio e é por isso que o consórcio tem dado um salto muito grande. Então quando você vai comprar um imóvel na casa da praia, vai comprar o seu segundo imóvel, título de investimento, você vai comprar um imóvel na serra, o consórcio hoje, indiferente quantos imóveis você tenha, você consegue comprar vários imóveis. Financiamento, você vai ter uma diferença aí na taxa de imóvel para um para outro, tá? E pode usar a FGTS também no consórcio para ofertar lance, desde que seja o primeiro imóvel respeitando a regra do FGTS, tá? Isso é uma regra do FGTS, não é uma exclusividade da Porto Seguro ou de qualquer administradora de consórcio, tá bom? O Magno, boa noite Magno, tudo bem? Por que os lances da Porto estão tão altos ultimamente? Ô Magno, olha só, a Porto Seguro, todo mês ela está lançando um grupo novo, tá? Então isso é uma tendência, ela vai cada vez mais trabalhar mais grupos, porque é por conta da demanda, oferta e procura. Então os lances estão mais altos, que as pessoas estão deixando de fazer o financiamento, tá? Estão colocando mais recursos para uma contemplação mais rápida. Como eu falei, a Porto Seguro ela preza muito pela saúde financeira, faz pré-análise de todos os clientes e trabalha essa contemplação. Então, o nicho de cliente que está entrando na Porto Seguro é um público onde tem um recurso a mais. Mas vale lembrar que após a contemplação desse cara que ofertou lance alto, ele saiu do grupo e ele capitalizou o grupo para o próximo mês. Então, vale lembrar que você está no caminho certo. Se você aderiu ao consórcio da Porto Seguro e os lances estão altos, pode ficar tranquilo que sua vez vai chegar, isso vai capitalizar o grupo e o número de contemplações são maiores também, tá bom? Tiago, a INCC é um índice diferente do... porque ele escreveu outra coisa ali. Ó, se for o IPCA, o INCC não é tão diferente, tá? Porque é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Ele é medido conforme a valorização do mercado imobiliário. Agora, a IPCA é atrelada à inflação. O que o Paulo Guedes queria... eu entendi. Só vai descontrair. Valeu, Magno. Não, imagina, que isso, Tiagão. Olha só. A INCC é o que é atrelada ao índice do mercado. Tá? O mercado imobiliário valorizava, a carta de crédito valorizava junto. Tá? E isso ainda existe. Tá? Agora, a IPCA era para estagnar, era para travar o financiamento. Mas não foi o que aconteceu. Tá? Então a gente vai ter
pelo menos aí um bom tempo pagando essa conta, que inclusive agora alguns estados, né, ela entrou em lockdown e o governo vai voltar a distribuir o recurso. Está tendo um impasse aí entre governo federal e estadual, mas claro que quem vai fazer um financiamento, optar por um financiamento, né, ou já quem já esteja num financiamento a partir do 2020 para cá, vai sofrer as consequências ao longo do tempo, tá? Então, vale lembrar que o consórcio hoje, como não tem nenhuma medida de inflação, isso, o que defende o dinheiro do consorciado é o próprio consorciado, porque precisa de pessoas adimplentes pagando para ter saúde financeira. Então, a gente não depende de nenhuma instituição financeira para a liberação do crédito, tá bom? Olha lá. A MVR Medeiros. Boa noite, primeiramente, né? Seja bem-vindo à nossa live aqui. Para reformas e construções, o que pode ser feito com a carta de crédito? Somente parte estrutural? Tudo, do básico ao acabamento. Tá? Você vai apresentar o cronograma físico e financeiro da obra, a Porto Seguro vai efetuar o pagamento para a construção. Você negocia preço com o material de construção. Tá? Então, a Porto Seguro ela vai trabalhar referente o que o seu arquiteto ou engenheiro apresentar a ela, tá bom? Espero ter ajudado aí, se tiver mais alguma dúvida. Mas o cronograma físico financeiro tem que apresentar total, tá? Não etapas. É o total dividida por etapas já, desde o início, tá bom? Valeu, Yara! Valeu por acompanhar aí também. Gente, vou dar mais algum tempinho aqui para a gente poder encerrar essa live aqui. Foi uma live muito produtiva. De agradecer a todos que tiveram aqui. A gente está disponível para vocês aqui em todas as plataformas, tá? Facebook, Instagram. Agora a gente vai dar continuidade pelo YouTube, tá? Porque a gente quer buscar cada vez mais nisso nível Brasil, tirar a dúvida de todo mundo, porque hoje é a dificuldade de muita gente entrar num financiamento, mas o sonho isso não pode deixar de lado, tá? Então você tem que sim se planejar, colocar seu tijolinho, porque uma hora ou outra a sua obra vai estar pronta. Então, quanto antes você entrar dentro do sistema do consórcio, quanto antes você procurar um consultor aqui da Porto Vale Consórcio e buscar esse conhecimento, isso vai ser muito, muito melhor para vocês. Imagine daqui 2, 3, 4, 5 anos, você já está dentro do seu imóvel ou dentro do seu segundo imóvel, já pondo ele para alugar, né, fazer o seu patrimônio, aumentar seu patrimônio. Então, se imagine daqui a um tempo, porque o tempo vai passar, gente, não tem o que se fazer, o tempo passa. E quando você olha para trás, você fala, caramba, já foi, né? 2020 foi um tiro, e hoje já está 1º de março, né? Então, daqui para frente, tem que pensar exatamente isso, tá bom? Pinheiros Automóveis. Em caso de contemplação, o valor da parcela da carta muda? O Pinheiro, na verdade, muda se você ofertar o lance, tá? O lance nada mais é do que a antecipação do seu saldo devedor, tá? Então, após a sua contemplação, o seu lance, percentual lance ofertado, abate do seu saldo devedor. Isso pode ser revertido em diminuir a quantidade de parcelas ou o valor de parcelas, e é você quem decide, tá? Lembrando que se você ofertar um lance acima de 50%, até 50% eu posso abater, né, no meu saldo devedor, como diminuir a minha parcela. Acima disso, ela vai ser pelo prazo, tá? Então aí fica 50% na parcela e 50% no prazo. Valeu, Ju! Obrigado mesmo, viu? Obrigado pela participação aí. Gente, a gente vai encerrando aqui então. Mais uma vez eu agradeço muito a presença de vocês, né? Uma excelente fim de noite para vocês aí, que está começando uma semana maravilhosa. Deus abençoe a todos, tá bom? Até a próxima, gente. Obrigado, viu?